Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo, Deuteronômio capítulo 11, parte 1, episódio de número 717, nona temporada, joia demais. Hoje a gente vai falar sobre as demonstrações visíveis da proximidade de Deus que ocorreram ali com o povo de Israel e como isso aumentava a responsabilidade deles e como as manifestações poderosas de Deus na minha e na sua vida aumentam nossa responsabilidade. Essas são as lições aqui do capítulo 11, versículo 1, 7, dentre tantas outras que veremos. Você é muito bem-vindo aqui ao nosso trabalho de explanação bíblica, esse estudo textual, pregação expositiva do texto da palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, essa palavra te abençoe, te restaure, te traga paz ao seu coraçãozinho atribulado nesse dia, nessa hora em que você está ouvindo esse podcast, tá bom? Temos ouvintes em vários lugares, Deus tem alcançado muitas vidas e o nome dele vai sendo glorificado e nós somos apenas instrumentos para propagar a palavra e espalhar aí o reino de Deus, tá bom? Joia demais. Vamos lá então? Deuteronômio capítulo 11, parte 1, episódio de número 717, nona temporada, vendo o livro de Deuteronômio capítulo por capítulo. Você encontra aí na World Web Wide, né? Vários distribuidores aí na rede mundial de computadores, esse trabalho feito com muito carinho para você. Veja que homens dispostos ao ceticismo frequentemente pedem provas mais claras da existência de Deus, mas eles se enganam. Se usassem bem tais evidências, como as que têm, as achariam amplas. Nós não devemos ignorar o fato, meus queridos ouvintes, de que os hebreus, sob Moisés, e que os judeus, nos dias de Cristo, eles tiveram demonstrações claras da presença de Deus. No entanto, eles não creram. Eles foram exemplos de descrença e ceticismo. Evidências externas foram fornecidas abundantemente a muitas pessoas. Os hebreus tinham todas as demonstrações possíveis da existência de Deus. O Altíssimo dignou-se a revelar-se aos olhos e aos ouvidos em formas adaptadas para produzir convicção completa e derrubar todas as dúvidas. O povo estava mais do que contente. Eles pediram que tais exibições avassaladoras da divindade pudessem ser retiradas. Eles estavam convencidos do poder de Jeová. Resistir a ele, eles claramente viam que era impossível. Faraó era a personificação do poder mundano. Ainda assim, Faraó e seus capitães ali, guardas, exército, astrólogos, tinham sido completamente varridos pelo sopro do poder de Jeová. O poder irresistível de Jeová era tão evidente quanto sua própria existência. Eles viram que o Deus onipotente era amigo dos homens, que todos os recursos de Jeová eles eram empregados em favor de seus amigos. Ninguém no acampamento hebreu podia questionar. Deus havia usado todos os planos para persuadir o faraó a ceder. E foi somente após longa espera e repetidas advertências que a justiça de Deus foi decretada. Eles tinham a prova mais clara da fidelidade judicial de Deus.
pois eles próprios tinham sofrido seus castigos. A resistência à autoridade divina tinha sido seguida por julgamento entre os hebreus, assim como entre os egípcios. A retidão inviolável da administração de Deus era clara como o meio-dia. Havia muitas evidências externas que serviam como medida de responsabilidade. Elas satisfazem todos os requisitos do intelecto. A responsabilidade depende de duas coisas, a saber, de informação suficiente e da capacidade de obedecer. Se entre probabilidades opostas houver a menor preponderância em favor da crença em Deus, tal equilíbrio de probabilidade deve determinar nossa conduta. Cada pedaço de evidência adicional é responsabilidade adicional. Ela nos alivia da fraqueza da dúvida recorrente. Deus faz a devida provisão para um conhecimento deficiente. Os tempos da ignorância humana, Deus não levou em conta. Meus queridos, é um dever nosso verificar a nossa responsabilidade pessoal. Nós podemos encontrar benefícios em comparar nossa posição privilegiada com a posição dos outros. Se com a medida de conhecimento que possuímos ainda somos rebeldes, qual é provável que seja a conduta dos menos privilegiados? Se Deus condescendeu em nos dar instruções a respeito dele mesmo e de seus propósitos de misericórdia, é pura ingratidão de nossa parte negligenciá-lo. A cegueira, ela nos priva do bem mais elevado. A resistência da consciência causa um dano permanente à alma. O abuso de qualquer instrumento material é um dano. A consciência é um instrumento da vida da alma. Negligenciar sua voz magistral é fazer-nos surdos. Resistir a seus instintos é estrangulá-los. Não agir de acordo com nossa razão iluminada é ferir a razão como instrumento. Na resistência refletida à verdade, os homens estão preparando os elementos de uma desgraça terrível. Enquanto a obediência a Deus torna o homem forte, a rebelião mina todos os poderes mais nobres da alma. Ela endurece, ela corrompe, ela destrói. Moisés, ele deseja trazer todos os motivos possíveis ao povo para garantir a sua obediência em Canaã. Ele estava falando sobre o desenvolvimento nacional de uma família de 70 para uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu. Tal bênção deveria encorajá-los a amar o Senhor seu Deus, a guardar sua lei, seus estatutos e seus julgamentos, seus mandamentos sempre. A obediência é, portanto, meus queridos, fundada na gratidão, que é o plano invariável de Deus. Mas nesses versículos diante de nós, Moisés, ele toma o que podemos chamar de método inverso. Ele evoca em sucessão os julgamentos com os quais Deus visitou tanto os egípcios quanto os seus próprios antepassados por causa da desobediência. E ele os convoca a reconhecer o castigo com o qual Deus havia sinalizado a desobediência dos egípcios e dos israelitas. As seguintes lições, elas são sugeridas a nós nesses versículos. A gratidão é o fundamento da nova obediência. Este é o plano de Deus. Ele não diz, olha, obedeça e eu salvarei por sua obediência. Mas ele diz, olha, aceite a salvação como um presente gratuito. Então obedeça-me como uma questão de gratidão. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ele assegura o amor pela misericórdia soberana e recebe a obediência como seu retorno sobre o seu investimento. A obediência é o dividendo de Deus sobre seu investimento de amor. Aqueles que fariam das boas obras a raiz da salvação, em vez do fruto da salvação, estão revertendo todo o procedimento de Deus.
A gratidão ela pode ser reforçada por um estudo das consequências da ingratidão nos outros. Pois o que Deus julga é a ingratidão. Os egípcios eram ingratos. Eles deveriam ter reconhecido a misericórdia de Deus em sua terra fértil, em sua civilização e avanço, na missão de Moisés e no caráter das pragas anteriores. Deus havia visitado o Egito com seu amor. Amor que era imerecido, amor que permaneceu não correspondido. Quando ele revelou sua grandeza, sua mão poderosa e seu braço estendido, foi contra a ingratidão do Egito e a consequente desobediência. O desfecho no Mar Vermelho foi o julgamento sobre a ingratidão e a impiedade perseverante. Agora, o estudo de tudo isso aqui, recomendado por Moisés, era bem adequado para promover a gratidão nos corações dos israelitas. Aqui estava o amor não correspondido recebendo sua resposta na série de desastres que culminaram no Mar Vermelho. Devemos ser gratos. Eles bem poderiam dizer, porque fomos ingratos nos anos passados e para o futuro devemos cultivar a gratidão e a obediência que ela garante. A gratidão também pode ser reforçada por um estudo das consequências da autoconfiança. Pois esta parece ser a ideia de Moisés ao apresentar o caso de Datã e Abirão. Como descendentes de Rúben, o primogênito dos 12 filhos de Jacó, eles imaginaram que tinham o direito à primazia em Israel. Por isso eles disputaram os direitos de Moisés e da linhagem sacerdotal de Arão. Eles insistiram em seu direito de primogenitura como válido no governo de Deus. Meus queridos, Deus não reconhece tais reivindicações pessoais e ele visitou a presunção com uma rápida destruição. O estudo deste castigo, ele livraria Israel de toda confiança em si mesmos. Eles reconheceriam que reivindicações pessoais não são aceitas por um Deus soberano, que em consequência eles devem se aproximar dele com humildade, gratos pelas vidas poupadas e misericórdia contínua e ansiosos para testemunhar por obediência a sua gratidão genuína. Se Deus espera que sejamos gratos por seu amor, ele nos mostra o exemplo de sermos gratos pelo nosso. Eu amo aqueles que me amam, Provérbios 8:17. E novamente, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele, João 14:21. Veja também o versículo 23 em João 14. Portanto, Israel descobriu que a obediência prestada com gratidão a Deus recebeu uma recompensa grata dele, em força, para invadir e conquistar a terra de Canaã, e em segundo lugar, em força, para prolongar os seus dias nela. Veja que uma experiência semelhante ela é realizada pelos servos de Deus. Ainda, a obediência é recompensada graciosamente e com gratidão. A força é encontrada igual aos nossos dias, enquanto fazemos nossa peregrinação a Deus. Quão importante, então, é obedecer por um motivo adequado e, ao mesmo tempo, receber com devido deleite o retorno gracioso que um Deus grato concede. Versículo 10 ao 17 desse capítulo 11 nos apresenta algo sobre a terra prometida. Moisés aqui agora, ele prossegue indicando as características de Canaã, contrastando-a com o Egito que eles haviam deixado. O Egito não depende das chuvas do céu como Canaã. O Nilo transbordante só precisa ser guiado ao longo dos cursos de água na estação adequada e a fertilidade do vale do Nilo é garantida. O trabalho de irrigação feito com o pé, versículo 10, é a única coisa necessária no Egito. Mas Canaã
Canaã depende do cuidado contínuo de Deus, seus olhos estando nela do começo ao fim do ano, dispensando a primeira e a última chuva para a colheita. No Egito a bênção é dada por atacado, o Nilo traz do interior a água de que o vale precisa. Em Canaã não. Em Canaã tem uma cordilheira entre o vale do Nilo e o vale do Eufrates. Há uma dependência constante experimentada nas dádivas do céu. Isso sugere algumas coisas para nós. Que em Canaã não era naturalmente tão fértil quanto o vale do Nilo ou o vale do Eufrates. Por isso a fome atingiu mais rapidamente do que o Egito ou a Síria. Mas era adequado para promover a dependência de Deus e a esperança nele. Se os habitantes fossem obedientes, a terra poderia fluir com leite e mel. Mas se desobedientes, ela poderia se tornar seca pela retenção da chuva, como ocorreu muitas vezes. Por isso, encontramos no Egito e na Síria uma volta do povo para a adoração das forças inorgânicas e orgânicas da natureza, respectivamente. Os vales sendo em certa medida mais independentes das mudanças das estações, parecem ter nutrido a independência de Deus, enquanto as colinas da Síria fomentaram mais fé no Supremo. Aquelas colinas sírias, disse um certo escritor, são o trono do Espírito, onde elevado acima dos desertos da terra, ele fica mais próximo do céu. Enquanto espalhados abaixo dele em ambos os lados, descansando no nível do deserto como seu lar, estão as províncias gêmeas da natureza, matéria e vida, ricas e verdes com a beleza e o verde do tempo, sempre imponentes e frequentemente vitoriosas na região dos sentidos, mas condenadas, como todas as coisas visíveis e temporais, a cair diante do poder que ainda se vestirá sua glória e que é invisível e eterno. Meus queridos, depois de tanta geografia bíblica aqui daquela região, né? Nós chegamos ao fim de mais um episódio. E eu queria deixar uma pergunta para você refletir. Como nós devemos agir diante das evidências claras da presença de Deus em nossas vidas? Fecha o seu quarto aí, vai lá. Sai devagarinho na ponta do pé, deixa todo mundo para lá. E vem comigo conversar com Deus. Ele marcou um encontro conosco neste momento que você está ouvindo esse podcast. Senhor querido, nós te agradecemos profundamente por tua presença constante em nossas vidas. Que nossos corações estejam atentos às tuas evidências, para que possamos reconhecer a tua soberania e agir com fé e gratidão. Ajuda-nos a obedecer aos teus mandamentos, não por obrigação, não por peso, não por culpa, não por medo, mas como um reflexo de nosso amor e gratidão por tudo que fizeste por nós. Que nossa obediência seja um testemunho de nossa confiança em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Que a presença do Espírito de Deus te console, te conforte, te preencha do poder e da presença de Jesus. A gente volta em breve no próximo episódio, tá bom? Para continuar meditando mais na palavra de Deus. Eu te encontro lá. Um abraço, até breve. Deus continue lhe abençoando. Tchau, tchau.